Bom dia, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e clique no símbolo do like, compartilhe as orações e bênçãos do Senhor retornará para a sua vida e para a sua família. Deus os abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 25 ao 37. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante Ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revela irrepreensível, ao puro te revela puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos, para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? E quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho? Ele me faz correr veloz como uma gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele quem treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me fez forte. Alargas sob mim o meu caminho para que os meus tornozelos não se torçam. O Senhor recompensa a todos que andam em retidão, e o Senhor se revela fiel ao irrepreensível. Ao puro ele se revela puro, mas ao perverso ele se revela astuto. Salva os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. A palavra de Deus é muito forte, muito poderosa. Quando começamos a ouvir a Deus e entender como Deus trabalha em favor daqueles que o amam, que o buscam e que querem viver o sobrenatural de Deus, porque o que é viver o sobrenatural de Deus? É tudo que não é natural. Todos nós precisamos de milagres, porque quantas vezes pessoas se cansam, se esgotam para querer uma transformação, para querer algo diferente em sua vida e nada acontece. Porque elas estão lutando pela força do seu braço, pensando coisas erradas, às vezes até fazendo coisas sem querer, mas de forma errada.
Porque quando uma pessoa ela começa a pensar negativo e a não buscar a Deus, ela está se afastando das bênçãos dela e do sobrenatural de Deus. Porque todo aquele que busca a Deus, que clama a Deus, que quer viver com Deus, não quer se afastar de Deus, ele vive o sobrenatural de Deus. Não há como impedir as bênçãos de Deus quando uma pessoa ela tem um coração bom, ela tem um coração puro, ela quer fazer coisas que agradam a Deus e ela vive em busca disso. Deus olha para ela de uma maneira diferente, porque Maria ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. Porque ela tinha um coração puro, ela era uma pessoa pura. E ela e José, os filhos de Maria e de José, eles vieram de forma natural, mas eles viveram o sobrenatural de Deus através de Jesus. Por que Maria foi escolhida e José? Porque eles eram um casal que tinham um coração puro. Eles tinham pureza, eles eram humanos, seres humanos normais, mas que tinham o temor do Senhor e que obedeciam a Deus. Então, eles foram escolhidos por Deus para ter Jesus. Só que quando foi depois, não houve nada de sobrenatural nos filhos que eles tiveram juntos. Porque quando uma mulher, preste atenção no que eu estou falando, quando uma mulher, ela casa, quando uma pessoa casa, duas pessoas casam, elas têm seus filhos de modo natural. Toda a família fica alegre, todo mundo fica animado, todo mundo fica feliz, os avós, a família fica feliz, os tios, você titio, titia, mas não tem nada de sobrenatural, porque é o natural as famílias esperarem um bebê depois de um casamento. Às vezes passam anos os dois, aquele casal trabalhando, mas depois eles têm os filhos deles. E tem pessoas que se apressam e têm antes do casamento, mas nasce a criança e é bem-vinda e festejam e tudo mais. Mas quem vive o sobrenatural de Deus? Aquelas mulheres que recebem um diagnóstico ou que seu esposo não pode gerar um filho ou ela não pode gerar um filho. Então aquele casal começa a clamar a Deus, começa a pedir a Deus e fazem todos os exames e eles dizem que aquele casal aponta para que um daqueles dois é estéril, não pode ter filhos. E de repente, aquelas orações, aquela fé começa a ser ativada e a pessoa não aceita aquele diagnóstico e crê que Deus é infinitamente poderoso para transformar aquela situação e acontece um milagre. Porque a pessoa, ela buscou intensamente, porque ela não aceitou. Ela buscou intensamente e muitas pessoas vivem os milagres de Deus, vivem o sobrenatural de Deus. Porque não podemos nos conformar com coisas só do mundo natural, porque senão nunca vamos viver o sobrenatural de Deus. Não é que uma mulher que depois ela não engravidou, ela não teve o seu filho, porque Deus tem várias formas de abençoar um casal. Eles enviam, porque às vezes é por outra maneira que Deus abençoa um casal. Tem uma criança precisando de paz, de um lar, dos pais e de um lar, e Deus prepara aquele lar. Imagine, José não era pai consanguíneo de Jesus, mas ele o aceitou, ele cuidou de Jesus como nem todos os pais.
e Deus o capacitou e ele viveu o sobrenatural. Porque eles, para criar Jesus, eles tiveram que fugir do lugar. E eles fizeram tudo, porque Deus preparou e enviou riquezas, enviou ouro, enviou recursos financeiros. Olha, eles receberam Jesus e Jesus foi abençoado. Eles foram abençoados através de Jesus, porque aqueles reis magos, eles levaram um tesouro para Jesus. E todas as portas se abriram para eles, porque eles carregavam o tesouro de Deus. Quando você crê no milagre de Deus, você carrega tesouros, porque através da sua vida o nome do Senhor é louvado, o nome do Senhor é glorificado. Quantas pessoas perdem seus tesouros, perdem suas bênçãos, porque elas não creem no milagre. Elas não esperam em Deus. Imagina se depois que o anjo falou com José, José ficasse duvidando de Deus, duvidando de Maria. Como seria? O que aconteceria? Ele não teria vivido o milagre de Deus. Mas Deus escolhe pessoas que têm um coração aberto para Ele. Porque José tinha um coração aberto para Ele. E ele viveu o sobrenatural de Deus. E ele teve condições para levar outra vida, criando o Filho de Deus, Jesus. Então tem pessoas que como José, ele teve um sonho, porque ele tinha um bom coração. Imagina se fosse um daqueles outros irmãos que tivesse recebido o sonho de José. Ia ficar rindo dos outros, ia ficar zombando dos outros irmãos. Mas veja José foi escolhido por Deus pelo coração. Porque é como diz na palavra de Deus: o Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a minha pureza das minhas mãos perante Ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revela irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astutos. Aos humildes, salva os humildes. Então, conforme Deus dá, conforme a cada um, a cada coração, a cada ação. Então, por isso que devemos entender e aprender com aqueles que abriram o coração para Deus. Porque tem pessoas que falam: mas eu não quero viver o sobrenatural, eu só quero ter uma vida de paz. Então ora, pede a Deus que Ele te dá, mas ora com fé, ora esperando, ora e crê. Tem pessoas que passam por lutas pequenas e elas têm vitórias pequenas. Tem pessoas que passam por lutas grandes e elas têm vitórias grandes, grandiosas. Não é grande, não são grandes, são grandiosas. Porque tudo que Deus faz é grande demais. Olha só, Maria e José ficaram na história, porque eles abriram o coração para Deus. Olha, até hoje e para a eternidade, louvado seja o Senhor, que nos enviou Jesus. E foi através da vida de Maria e de José que o milagre aconteceu e pôde até cumprir o propósito de Jesus aqui na terra. José, quando ele foi, o outro José, quando ele foi jogado no poço, com certeza José continuou fiel a Deus. Olha o tamanho da bênção de José. José se tornou governador do Egito. E olha o tamanho do sofrimento de José. Por quê? Porque quando uma pessoa, ela crê, ela espera em Deus e ela sabe
que Deus falou com ela, porque ela abriu seu coração para Deus. O que Deus quer é um coração aberto, é um coração fiel, um coração puro, para viver o sobrenatural de Deus. Porque é uma pessoa ingrata, uma pessoa que reclama, uma pessoa que não quer ouvir, ela dificilmente ela vai viver os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus. Mas José, imagine o que José passou em silêncio, o quanto José chorou e derramou suas lágrimas e apresentou para Deus todo o seu sofrimento. Mas ele não se desviou do caminho de Deus. Ele honrou a Deus. E quem é fiel, Deus é fiel na vida dele. Então, ele viveu aquele sofrimento todo, porque imagina, se ele soubesse que depois ele ia governar, das duas uma, ele ia tomar uma decisão: eu não quero não, eu prefiro ficar na casa do meu pai, vivendo minha vida, porque aqui não me falta nada, eu não vou querer passar por isso não, para depois ser governador. Mas ele não foi um simples governador, ele governou praticamente toda a terra, porque todo o povo estava passando fome, e todos iam em busca de alimento no Egito, e quem dizia o que fazer, quem resolvia, quem governava, não era o faraó, era José. Grandes lutas, grandes vitórias. Não fica em silêncio, nada fica em silêncio quando tem o mover do Espírito Santo de Deus, quando você tem as vitórias de Deus, porque os milagres, eles não ficam escondidos. Davi, ele enfrentou no silêncio, no escondido, ele enfrentou o urso, enfrentou o leão, venceu, e depois ele partiu, as lutas dele começaram a crescer, e ele enfrentou um gigante. Deus venceu todas as lutas de Davi. Não foi Davi, foi Deus quem lutou por ele, porque ele colocava sempre Deus à frente dele, e ele abria o coração dele e ele falava: me usa, Senhor, eis-me aqui, porque eu vou em batalha, mas quem luta na minha frente é o meu Deus, é o meu Pai. Ele se colocava na posição e ele dava o primeiro passo sem medo, porque ele sabia em quem confiava. Ele sabia a grandiosidade de Deus, e ele entregava para Deus, e Deus lutava por ele e para ele. E depois o rei começou a perseguir Davi, porque ele sabia, o rei viu, Saul viu o que estava em Davi, que era maior do que o que estava com ele. E ele tentou por várias vezes matar Davi, mas não consegue. Aquele que tenta atrapalhar o propósito de Deus na tua vida, você que deseja o sobrenatural de Deus, você que abre o seu coração para que o propósito de Deus se cumpra em sua vida, nada nem ninguém impede o nosso Deus Todo-Poderoso de agir em teu favor. Aquele que está enfermo e que acha que não vai conseguir, abre o teu coração, entrega o teu coração, a tua confiança, confia no Senhor, porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Olha, em 1 João fala, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Todos nós devemos declarar: aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Nada nem ninguém atrapalha o propósito de Deus na vida dos seus filhos. E para a enfermidade, devemos declarar: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões,
foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Então, tem cura, tem milagres, tem portas abertas, tem sonhos, lugares altos, lugares com segurança na presença do Senhor. Espere em Deus, creia nos milagres de Deus. É Deus quem me reveste Em 2 Samuel, na palavra de hoje, fala: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza presente em nossas vidas. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Declare: é Deus quem cura toda e qualquer enfermidade do meu corpo. É Deus quem me livra de maus pensamentos. É Deus quem tira toda dúvida da minha mente, que me dá força, que me reveste de força. É Ele quem treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento. É o Senhor que livra as nossas vidas. Livra todos os nossos familiares, toda a nossa família. A tua ajuda me faz forte. A nossa ajuda vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele quem luta as nossas batalhas, que nos coloca de pé. E o nosso coração está aberto, Senhor, para Ti, porque cremos no Teu sobrenatural. Cremos que a nossa força vem do Senhor Todo-Poderoso, o nosso Deus e Pai que fez os céus e a terra. E é com Ele, e é para Ele, a glória é para Ele, e os milagres vêm por Ele, para a glória do nome dEle, para que todos que vejam a nossa vida vejam o sobrenatural de Deus, porque temos e precisamos do Senhor, para a glória do nome de Deus. Eu agradeço já pela fortaleza do Senhor em nossas vidas. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao cansado: acabou, caiu por terra todo o cansaço, porque o meu renovo vem do Senhor que fez os céus e a terra, e viverei muitos anos de vida para viver a bondade do Senhor aqui na terra. E todo aquele que olhar para a minha vida e para a minha família, para a vida de cada inscrito neste canal e para a vida de todo aquele que crê e que abre o coração para ouvir a palavra de Deus e que quer viver o sobrenatural de Deus nas suas finanças, no seu casamento, nos relacionamentos com filhos. Creiam nos milagres de Deus e você viverá para a glória de Deus. Abra o seu coração, continue em retidão, continue obedecendo à vontade e à palavra do Senhor. Escute as orações, passe essa palavra para outras pessoas que estão precisando de um milagre, precisando do sobrenatural de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus e vamos nos mover. Não vamos viver uma vida parada, uma vida sem sentido, sem norte, sem rumo, porque o nosso Deus é um Deus de direcionamento. É para Ele que vamos caminhar, é por Ele, para que o nome dEle cresça através das nossas vidas. Diga: eis-me aqui, Senhor, me usa para a tua glória. Não temerei as batalhas nem os gigantes, porque o Senhor luta todas as minhas batalhas e o meu Deus é o meu Pai que vence todas. Quem é maior do que Deus? Quem se impõe à vontade poderosa do Senhor?
nada nem ninguém impedirá os propósitos de Deus de se cumprir em nossas vidas. Porque José, ninguém acreditava que José, aquele menino que sonhou de chegar ao seu destino, ao propósito de Deus, ninguém impediu. Ninguém impediu de Jesus crescer, de fazer todos os milagres que precisavam ser feitos e falar sobre o Pai, porque Ele é o próprio Deus. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo agindo em nossas vidas, abrindo os nossos caminhos para a glória de Deus, para que o propósito, e quando estivermos no lugar que Deus quer nos colocar, todos dirão, é a mão poderosa de Deus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pelas nossas vitórias, hoje e sempre. Amém. Glórias a Deus.